Meus irmãos, vamos ler Lucas 18, do 18 ao 23, que é o escopo do estudo nesta oportunidade, permitindo o nosso Deus. Então vamos fazer essa leitura. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, rica e bendita é a tua palavra, Senhor, que acabou de ser lida. Rico e bendito, ó Deus, são os ensinamentos de teu Filho, bendito Jesus Cristo, dos quais, ó Deus, desejamos desfrutar agora nesse momento. Por isso te pedimos a graça, Senhor, do teu Espírito que esteja sobre nós. E apesar de nós, ó Deus, o Senhor possa trazer instrução, ó Deus, para a tua igreja, trazer edificação. Ó Deus, ser conosco para que a gente possa bem dizer o teu nome, enaltecer o teu Filho Jesus Cristo. E ó Deus, por meio dessa palavra, o teu Espírito possa falar, clarear, trazer, ó Deus, senso de pecado, necessidade, ó Deus, de ti, transformação, santificação às nossas vidas, ó Deus. Ouve-nos, Senhor, com misericórdia, Senhor, que o teu favor esteja aqui, Senhor, pairando na vida de cada um, desde, Senhor, o menorzinho, a menorzinha, até, ó Deus, o mais vivido em dias, porque todos, ó Deus, sem exceção, todos necessitam da tua graça e do teu favor. Obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade, por retornar, estar aqui com os irmãos. Nos concede graça, ó Deus, nesse momento te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos retomar aqui os estudos de Lucas, agora no capítulo 18, né, dando continuidade ao capítulo 18, fazendo sequencialmente. E nós temos agora um assunto que é abordado, né, trazido, registrado por Lucas, que tem uma certa correlação com a temática anterior que nós estudamos. Os irmãos sabem que não necessariamente o relato de Lucas, né, e também de todos os evangelhos são uma sequência não só cronológica, né, mas também geográfica, digamos assim, de onde Jesus percorreu. Ora você tem um relato de Jesus num lugar e depois ele se desloca e vai para outro local, tal, as referências. O Espírito Santo foi conduzindo Lucas a escrever, mas muitos deles têm uma ligação direta, ou seja, Jesus estava no mesmo ambiente, conversando com algumas pessoas, ou as mesmas pessoas, sempre as multidões estavam ao redor de Jesus, as pessoas querendo perguntar por Jesus, querer saber alguma coisa, ver os milagres, os sinais, as maravilhas. Tinha gente ali porque era curioso, né? Tinha muita gente curiosa para ver se realmente a fama, se Jesus correspondia com a fama que se espalhava por todos os lugares. Então as pessoas faziam isso, as pessoas faziam verdadeiras procissões para ir encontrar com Jesus. E outros, né, quando sabiam que ele estava em determinado local, eles afluíam naturalmente para lá. A notícia se espalhava um com o outro, né? E eles iam, olha, Jesus está ali, e eles iam para lá.
Era assim que acontecia com Jesus. E nessas caminhadas, irmãos, nesse andar de Jesus, nós temos os registros santos, registros sagrados, que vão nos trazendo as instruções devidas, as orientações para as nossas vidas. E nesse momento, Jesus, ele vai responder a uma pergunta de um jovem. Aí por que a correlação com o texto anterior? Porque no texto anterior Jesus estava lidando com quem? Eita, uma semana, não foi? No texto anterior Jesus estava conversando com quem? Crianças. Agora ele vai falar com um jovem. Mas não a relação não é só a questão de idade, é a temática também. Quando ele estava falando com as crianças, ele citou, qual era o assunto? Era o quê? Fale mais alto, irmão, porque desse lado aqui eu não ouço, eu estou com um problema. Reino de Deus, eu estou com um problema aqui no ouvido. Se Deus quiser, daqui a pouco ele resolve, mas realmente não estou escutando com o esquerdo, só com o direito. Então era o reino de Deus. E a temática agora, João, com esse jovem era o quê? Qual era a temática com esse jovem? Com as crianças era o reino de Deus, e com o jovem era o quê? Mário, vá se preparando para responder, se João não conseguir, viu? Já vá, Mário, ajude. Hein? Não, mas veja, a gente está fazendo uma correlação, né? Então a gente está em... O que é uma correlação? Na matemática a gente tem conjunto e interseção, né? Então tem uma temática na conversa com as crianças e tem uma temática na conversa com o jovem, que é ali, tem uma relação com a outra. Com as crianças era o reino de... E com o jovem era a vida eterna, sim. Então, com as crianças estava falando do reino de Deus normalmente no presente, né? Deixe vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, é o reino de Deus. E, ou seja, era o reino de Deus no presente, e a conversa com o jovem era o reino de Deus no... Daphne, é no futuro, no porvir, né? Essa é a expressão que a gente usa, né? Assim, no porvir. Então a gente tem ali uma relação, né? Concorda comigo? Concorda, Ramon? A gente tem ali uma correlação de assuntos nesse sentido, um toca o outro. Então Cristo disse: se você quiser receber o reino de Deus, você tem que ser como uma criança. Isso significa dizer o quê? Para receber o reino de Deus, você tem que vir como um necessitado. Entendeu, irmãos? Não é porque a criança é inocente, não tem pecado. Não é isso não. A gente já viu que não é. É porque uma criança, ela é dependente, ela é necessitada. Fico muito contente, graças a Deus, aqui a congregação está cheia de crianças. Então elas são necessitadas. Se eu deixar qualquer dessas crianças por si só no mundo, elas não vão sobreviver. Então elas necessitam de quem? Do pai e da mãe, né? Elas confiam no pai e na mãe. Não é assim, irmanita? Elas confiam que o pai e a mãe vai cuidar, que o pai e a mãe vai dar comida, que vai dar banho, por mais que às vezes elas não queiram, mas elas estão lá na dependência total do pai e da mãe. Então quem não entender que para fazer parte do reino de Deus tem que ser totalmente dependente, que você não pode fazer nada, que você não tem como fazer nada para entrar no reino, para fazer parte do reino, não entra no reino. Esse era o sentido que Jesus estava dizendo. Entendeu? Era isso que ele está dizendo. Quem não receber como uma criança, como um necessitado, como alguém que não tem jamais condição de trabalhar, de se sustentar, né, de se alimentar por si só, não tem, uma criança não tem. É isso que Jesus disse. Agora, Jesus também disse que o reino de Deus lhes pertence. Em que sentido?
que as crianças também fazem parte do reino. Agora, para elas fazerem parte do reino, a gente já viu como é. Todos precisam da graça de Deus, inclusive as crianças. Elas já não nascem com o reino de Deus garantido, como que a grande maioria das pessoas pensam, né? Até nas igrejas evangélicas, você pensa que o reino de Deus, a criança nasceu, é inocente, o reino de Deus já lhe está garantido. Cristo não disse isso. Cristo disse exatamente o contrário: deixe elas vir, porque elas também precisam da graça. Deixe elas vir a mim, porque elas precisam de mim. Assim como os adultos precisam de mim, as crianças precisam de mim. Deixe elas virem, porque se elas não tiverem a graça, a minha graça, o meu favor, e por isso que Jesus orou por elas. Jesus impôs as mãos nelas. Para quê? Para que a graça de Deus as alcançasse. Veja que é exatamente o contrário do que as pessoas pensam, do que imagina. Não, ela nasceu, é inocente, não sabe o bem ou o mal, então o céu já está garantido. Não, elas precisam de Cristo. Isso significa dizer que os adultos, quando uma criança é concebida no ventre materno, os adultos já têm que orar por elas. Os adultos têm que estar intercedendo a Deus pelas crianças. Ó Senhor, que a tua graça esteja sobre essa criança. Ó, que o toque de Cristo Jesus alcance essa criança, porque Ele disse: deixa vir a mim as criancinhas, porque elas precisam de mim. Esse é um entendimento adequado, correto. Agora, um jovem, irmãos, foi até Jesus, um homem de posição. Nesse texto aí, Ramon, que nós lemos, onde é que tem que diz que ele é jovem? Encontra aí o versículo que diz que... Porque na sua Bíblia tem um jovem rico, tem ou não tem? O título lá da Sociedade Bíblica tem um jovem rico. Agora veja aí no texto, identifique aí onde é que está dizendo que ele é jovem. Ele chama de homem, né? Certo homem, de posição. Ele fala lá na frente, e desde a minha juventude. Aí a partir daí eu acho que eles pegaram o jovem, mas já era um homem formado, já era maduro. Certo, mas era, né? Era um homem. É como se fosse uma idade não avançada. Não tão avançada, mas nem tão novo, né? Então o que é que a gente identifica aqui desse texto? No texto que a gente lê, que ele é uma pessoa de posição, é um homem de posição e rico. E por que é que a Sociedade Bíblica botou um jovem aí? Um jovem. É porque lá em Mateus diz que ele é jovem. Lembra dos evangelhos sinóticos? Um conta uma narrativa, o outro conta a mesma narrativa, e em alguns evangelhos tem mais detalhes do que os outros. Então lá em Mateus diz que ele é jovem. Então ele é um jovem de posição e rico. É importante identificar, né, essa pessoa, tá? Quando diz assim um jovem de posição, a palavra posição no original pode ser traduzida como governador, comandante, chefe e líder. Para um conhecido comentarista bíblico, William Hendrickson, ele entende que esse jovem era provavelmente um oficial a cargo da sinagoga. Ele tinha uma posição, né? Lembra de Nicodemos? Nicodemos é um cara de posição, né? Ele era entre os judeus ali, ele ocupava um lugar de proeminência. Então ele era como se fosse Nicodemos, né? E, irmãos, ele apresenta um grau de piedade, porque ele vai procurar Jesus no desejo de garantir o seu futuro. Não é isso que ele vai. Ele está preocupado com o seu futuro. Ele não está preocupado só com o seu presente.
né? O desejo dele de ter uma certeza no futuro. E isso vai nos instruir muito no entendimento desse texto, porque nos mostra que muitas pessoas se encontram na mesma situação. Nós podemos fazer um paralelo nos dias de hoje, na mesma situação desse jovem. Tem muita gente buscando tranquilidade para as suas mentes, não tem? Buscando, eles estão assim, quer buscar, ele vai buscar uma resposta, quer uma certeza. Por que é que eles fazem isso, irmãos? Porque a Bíblia nos diz que a lei de Deus, ela está no coração de cada um. A lei de Deus, todo mundo que nasce com a lei de Deus no coração. Ou seja, nasce com o sentido de certo e errado. A Bíblia diz: quando você faz uma coisa certa, tua mente diz: ó, tu está fazendo certo. Mas quando tu faz alguma coisa errada, a tua mente diz que está errado. Por quê? De onde ela tem essa noção de certo e errado? Alguém tem que dar. Isso não é simplesmente só construído pela sociedade, não, viu? A antropologia, a sociologia vai dizer isso. Os sistemas de valores são única e exclusivamente construídos na sociedade ali e tal. A Bíblia diz: está na tua mente, tu nasce com a lei de Deus e tu sabe quando tu faz uma coisa certa, quando tu faz uma coisa errada. Vê se a criancinha não sabe. Vê se Teófilo não sabe quando faz uma coisa errada. Sabe, Daphne? 1 ano, rapaz, 1 ano de idade. E quem foi que disse a ele? Quem foi que ensinou todo o sistema de valores da nossa sociedade? Quem foi? Ninguém. A lei de Deus está no coração dele. Certo, irmãos? Então, as pessoas têm. A lei de Deus está ali, ó, acusando. Irmãos, é por isso que as pessoas que não têm Deus, elas necessitam de alguma coisa para cobrir essa cobrança. Então muitos correm para um lado, correm para o outro. Nós falamos anteriormente aqui, os irmãos, eles tentam abafar essa voz. Então as pessoas correm de um lado para o outro. Muitos se entregam ao trabalho, né? Trabalho tanto, tal, e eles tentam compensar. Não, eu vou aqui trabalhar bem, eu ser um bom trabalhador. E todo mundo diz: rapaz, que cara trabalhador, que mulher trabalhadora, né? Aqui no interior diz assim: trabalhadeira, né? Então, rapaz, que coisa assim. Então ela vai ouvindo isso aqui, aí aquela voz da lei de Deus batendo no coração dela, isso vai sendo amenizado. Ela diz: não, eu estou fazendo, estou indo bem, estou indo bem. E o teu futuro? Não, Deus está vendo, né? As pessoas dizem: Deus está vendo, Deus vai considerar tudo isso que eu estou fazendo, vai levar em conta lá na frente, e aí herdar a vida eterna, né? Para poder. Esse daqui foi até Jesus, mas você vê, as pessoas estão com esse, né? Com esse sentimento, porque a lei de Deus está no coração deles, tá? Tem pessoas, irmãos, indo para as igrejas procurando de joelhos a Cristo, né? Tem pessoas procurando os cristãos verdadeiros. Me ajude, né? Como esse homem foi procurar Jesus, me ajude. Mas mesmo com esse desejo, eles estão na ignorância. Conhecendo os mandamentos, eles estão na ignorância, afirmando que os cumpre, mesmo assim eles estão na ignorância, como esse jovem rico. Tem muita gente na mesma condição. Quantos não estão vivendo um cristianismo sem ter noção da verdadeira natureza espiritual? Quantos? Quantos não estão vivendo no esforço de cumprir os mandamentos, achando que estão cumprindo? Quantos não estão indo às igrejas, desejando a vida eterna, mas tem algo que amam mais do que é o próprio Deus? Então, com o título Herdando a Vida Eterna, nós vamos mostrar aos irmãos que as palavras de Cristo, a pergunta do jovem, nos indica a impossibilidade, preste bem atenção, a resposta de Cristo, as palavras de Cristo,
a este jovem vão nos indicar a impossibilidade do homem de conseguir a vida eterna. Mas, como assim, pastor? O jovem perguntou e Jesus não respondeu? Não foi? Por isso que a pergunta que a gente vai fazer é assim: o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Não foi essa a pergunta que o jovem fez? Nós vamos procurar responder. E a resposta eu vou lhes mostrar: que é impossível ao homem, por si só, herdar a vida eterna. Vamos ver? Primeiro, o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Versículo 19. Leia, por favor, versículo 19, Abraão. Lucas 18. O que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Ponto 1. Reconhecer que Cristo é bom. O jovem reconheceu, não foi? Então, será que ele já deu o primeiro passo? Vamos ver. É uma pergunta um pouco estranha de Jesus, né? Por que é que Jesus perguntou isso a esse jovem? O jovem disse: bom mestre. E Jesus não era bom não, irmãos? Hein? Jesus não era bom e não era o mestre? Era, Daphne? Jesus não era bom e não era mestre? Por que Jesus perguntou ao jovem: por que você me chama de bom? É como se ele estivesse perguntando uma coisa errada, né? Que pergunta é essa? Irmãos, veja a tonalidade da conversa, a maneira como Jesus vai direcionar essa conversa. É que Cristo está usando de misericórdia para com aquele jovem, sabendo da ignorância dele. Na verdade, Cristo confrontou o jovem por meio dessa pergunta. Confrontou? Como é que ele confrontou? Ele confrontou da seguinte maneira, como Jesus estivesse perguntando a ele: você realmente crê que eu sou bom? Você realmente crê? Você realmente crê que eu sou filho de Deus e vim da parte de Deus? Você realmente crê que eu e o Pai somos um? Por quê? Porque o que é que Cristo disse? Não há um bom senão Deus. Aí você me chama de bom? Então só há um bom que é Deus. Então você realmente acredita que eu sou filho de Deus? Você realmente acredita que eu vim da parte de Deus? Entendeu, irmãos? Entendeu, irmanita? Essa pergunta ele na verdade está devolvendo, né, a afirmativa, fazendo com que ele refletisse. Uhum. Aí ele não estava fazendo isso exatamente dessa forma, ele não estava refletindo o que ele estava fazendo. Ele não reconhecia, mas ele falava com os. Lembra que Nicodemos fez a mesma coisa? Nicodemos reconheceu Jesus como mestre, Rabi. Sabemos que és mestre. Mas Nicodemos ali estava reconhecendo Jesus realmente como o Senhor e mestre? Não, não estava. Entendeu, irmãos? Olha a situação. Do mesmo jeito, muitos hoje têm a Cristo, não tem como um mestre, tem como grandes ensinos, né? Traz ótimos ensinos. Eu quero ir lá porque eu quero ouvir de Jesus. Jesus é um excelente professor, um excelente mestre. Tudo que ele fala é bom, é correto. Se a pessoa seguir, é bom ir para a igreja. Era bom quando eu ia para a igreja, né? Mas eu não quero ele como Senhor da minha vida. Eu quero ele como mestre. Eu quero aprender as coisas. Eu quero saber responder, né, quando me perguntarem. Mas eu não quero
Jesus como o Senhor da minha vida. Então, no fundo, Cristo está confrontando, ele está dizendo: você não está dizendo que eu realmente sou bom. Você não entende, melhor dizendo, você não entende que eu realmente sou bom. E para herdar a vida eterna, é preciso reconhecer Cristo como o bom mestre. Mas eu quero lhe dizer e mostrar agora que esse reconhecimento excede a capacidade humana. Espera aí, como é, pastor? Estou dizendo que uma pessoa, por si só, ela não consegue reconhecer que Cristo é um bom mestre. Não consegue. Como? Se ele reconheceu. Como é que você pode afirmar isso? Por meio das próprias palavras de Jesus Cristo. Segure aí, Lucas, volte para Mateus 16. Mateus 16. Do 13 em diante diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo. Tu és o próprio Deus. Agora, veja o versículo 17. Como Jesus reage a esta afirmativa de Pedro. Era como se Pedro estivesse dizendo: Cristo, tu és o bom mestre, né? Fazendo um paralelo. Concorda que é a mesma coisa? Faz um paralelo com Lucas. Cristo, tu és o bom mestre. Olha o que é que Cristo responde. Versículo 17 de Mateus 16. Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, mais do que feliz você é, Simão Barjonas. Por quê? Não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, todos aqueles que afirmam que Cristo é um bom mestre, não vem do próprio entendimento. Quem revela? O Pai. Por meio de quem? Do Espírito. Entendeu, Mário? Você é bem-aventurado, Simão, mas você não chegou a essa conclusão por você só. Você não chegou a essa conclusão porque está andando simplesmente comigo e ouvindo meus ensinamentos. Você não chegou a essa conclusão porque desde cedo seus pais lhe ensinaram. Você chegou a essa conclusão porque meu Pai lhe revelou. Olha, veja, não foi carne e sangue que lhe revelou, não foi uma pessoa humana, não foi você mesmo, não foi o rabi, o sacerdote, não foi o sumo sacerdote, não foi o pastor, foi meu Pai que está nos céus. Ele lhe revelou, pela obra do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque o Pai não é o Espírito, e o Espírito não é o Filho, e os três não são um. Entendeu? O que é necessário para herdar a vida eterna? Reconhecer que Cristo é bom. Mas isso vem de nós? Não. Segundo lugar, o que é necessário para herdar a vida eterna? Guardar os mandamentos. Versículo 20. Ele perguntou a Jesus: o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. De novo, irmãos, Cristo, quando diz isso, ele não está dizendo que realmente você vai herdar a vida eterna se você cumprir. Ele está, de novo, dando um choque de realidade naquele jovem. Primeiro ele perguntou: por que você me chama de bom? Né? E aí a gente está aprendendo aqui, por que ele chamou de bom? Porque Cristo está dizendo: você não tem condições de chegar a essa conclusão. Depois Cristo disse: cumpra os mandamentos.
Cumpre os mandamentos. Cristo está dando esse choque nele para mostrar, irmãos, que ele não tinha real noção da condição dele. Ele estava iludido, como muita gente nos dias de hoje está iludido. E para você ter noção, irmão, da sua condição, olha só, Cristo coloca diante daquele homem a santa lei, a lei que representa o caráter de Deus, o caráter perfeito de Deus. Cristo, irmão, sequer cita todos os mandamentos. Cristo não cita nenhum mandamento da primeira tábua. Eita, tinha quantas tábuas? Rutinha, eram quantas tábuas? Hein? Não lembro, não é a resposta. Quantas tábuas Deus entregou a Moisés no Antigo Testamento? Quantas tábuas, Simone? 2 tábuas. Moisés subiu o monte e Deus deu 2 tábuas na mão dele. A primeira tábua ele escreveu 15 mandamentos. Abraão, os 4 primeiros mandamentos ele botou na primeira tábua. Vamos dizer os mandamentos? Vamos ver quem é que lembra do mandamento. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Cristo nem citou os mandamentos da primeira tábua, nem citou. E aqui, irmãos, olha uma diretriz para a evangelização. Como é que você evangeliza? Eu começo por onde? Começo com a lei de Deus. Começo com a lei de Deus. Por quê? Por que começar com a lei de Deus? Vamos ver a resposta lá em Romanos 3,20. Abra a sua Bíblia. Romanos 3,20. O que é que diz Romanos 3,20? Leia aí, Ramon, por favor, alto. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que toda lei vem por meio do conhecimento do pecado. O conhecimento do pecado vem por meio de quê? Entendeu? Você quer que a pessoa entenda? Prega para ele a lei, fala da lei. Entendeu porque Cristo disse: guarda os mandamentos? Ó, tu tem que ser confrontado com a lei de Deus para tu entender qual é a tua atual situação. Agora veja algo muitíssimo importante. A lei mostra o pecado, mas ela não convence a pessoa do pecado. A lei não faz a pessoa compreender a profundidade, a hediondez, as consequências do pecado. A lei não nos faz entender nossa incapacidade de agradar a Deus por meio do cumprimento dos mandamentos. Por isso que o jovem disse: tudo isso tenho observado desde a juventude, versículo 21 de Lucas 18. Entendeu? Jesus confrontou ele com a lei, que nós temos que fazer isso, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas a lei por si só não nos faz compreender a nossa incapacidade. Daí veja, se ele cumpre todos os mandamentos, pense comigo, por que ele foi perguntar a Jesus: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Por que ele foi perguntar? Será que isso já não daria a ele total convicção que ele ia para o céu? Hein? Ele não disse: tudo isso tenho cumprido? Então por que ele está preocupado indo para Jesus? Senhor, o que é que eu faço? Eu estou aqui, eu não tenho certeza. Mas tu está cumprindo o mandamento? Estou. Ó, Jesus é a contradição, choca com o que é verdade. Cristo está dizendo: filho, é impossível aos homens obter a vida eterna pelos seus próprios esforços, porque sua consciência lhe acusa, seus atos lhe denunciam, e você pode tentar cumprir o mandamento do jeito que for sua mente, a gente vai estar dizendo para você: você está condenado, você está condenado. Esse jovem não tem noção do estado em que ele se encontra, assim como a grande maioria das pessoas dos nossos dias. Ninguém que saiba o seu real estado vai dizer que observa todos os mandamentos.
Pelo contrário, vai dizer como o apóstolo Paulo diz: bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E diz mais ainda: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Romanos 7, 14 e 18. Quem tem a real noção de que é pecador, fala como o profeta: ai de mim, sou um homem impuro e habito no meio de homens de impuros lábios. Quem tem noção diz isso, não diz cumpro os mandamentos, tenho observado desde a juventude, desde criança, desde pequenininho, desde que me ensinaram eu cumpro, não é mais ou menos isso que ele disse? Se ele, entrando na linha ali do comentarista, ele era um judeu tal, você sabe que o judeu ensinava os mandamentos desde cedo, eles cumpriam aquele Deuteronômio 6 ao pé da letra. Uma criança, irmão, uma criança judia, ela cita, irmãos, a lei decorada assim. Eu estou dizendo, a lei não são os 10 mandamentos só, não. Ela cita trechos inteiros decorado da Torá. Ele disse: isso aí eu já aprendi, né? Desde pequenininho. E cumpro todos. Cumpre não. Por fim, irmãos, o que é necessário para fazer para herdar a vida eterna? A gente viu, primeiro, conhecer que Cristo é bom. A gente pode reconhecer por nós mesmos que Cristo é bom? Não. Tem que ser revelado pelo Espírito, pelo Pai. Segundo, para herdar a vida eterna é preciso guardar os mandamentos. Nós cumprimos os mandamentos? Não. Para herdar a vida eterna, ninguém cumpre os mandamentos. Paulo diz: a lei é espiritual, eu sou carnal, eu peco. Terceiro e último que é necessário fazer para herdar a vida eterna, versículo 22. Leia aí, Mário, por favor, versículo 22 de Lucas 18. Ao ouvir isso, Jesus disse: ainda há uma coisa que falta ao seu respeito. Venda tudo que você tem e distribua seu dinheiro aos pobres, e você terá tesouros nos céus, e venha ser meu seguidor. Em terceiro lugar, o que é necessário para herdar a vida eterna? Confiar totalmente sua vida a Cristo. De novo, Cristo confrontou. Está entendendo que é só confronto que Cristo está fazendo nesse homem? Ele está confrontando desde o primeiro ponto. Você diz que eu sou bom, realmente? Será que você crê que eu sou bom? Guarde os mandamentos. Será que tu realmente guarda os mandamentos? Por último aqui, tu confia totalmente em mim? É isso. Isso aqui é o último golpe. Quero que a gente reflita, irmão, para entender. Olha, aquele homem chegou lá expressando um desejo correto, um desejo legítimo. Se ponha aqui no lugar. Ele está pedindo orientação para herdar a vida eterna. Ele se dirige a Cristo de forma correta, chama Cristo de bom mestre. Ele tinha os mandamentos em alta conta. Ele sabia decorar os mandamentos, ele dizia que cumpria. Se nós formos ver na narrativa de Marcos, se eu não me engano, diz que ele se ajoelhou. Lucas não registra isso, mas Marcos diz que ele foi até Jesus ajoelhado. Então você vendo externamente, hein, Daphne, né? Uma pessoa chega até Jesus, se ajoelha, chama ele de bom mestre e pede a ele o que é preciso para herdar a vida eterna. Olha para uma pessoa dessa e diz: meu Deus, né? Aí de novo, isso é para quê? Para a gente estar refletindo. Ó Senhor, será que eu não estou fazendo isso? E não estou tendo noção do que é a vida eterna? Será que eu não estou como esse homem? A grande questão aqui é: eu
confio minha vida integralmente a Cristo? Essa é a pergunta aqui. O caso do jovem rico era a riqueza, mas eu não queria, irmãos, claro que a riqueza é um ponto aqui, mas veja que os irmãos, até agora eu não falei em riqueza. Você viu falar em riqueza? Não, mas era o jovem rico. Por quê? Porque a riqueza era o calcanhar de Aquiles desse homem, mas pode não ser a sua. Pelo menos até onde eu conheço os irmãos, não tem ninguém rico aqui, só dá graça. Mas só porque não tem rico, essa mensagem não serve para a gente? Nada disso. É claro, Jesus vai continuar essa conversa. Com a graça de Deus a gente vai estudar. Tem o título também aí na sua Bíblia, o perigo das riquezas. Mas o perigo maior aqui desse homem era a riqueza, porque a riqueza era naquilo em que ele confiava. A riqueza era o seu ídolo. E o que eu quero trazer para nós a reflexão é: qual é o seu ídolo? Qual é o seu ídolo? Em que você confia? Em que você põe sua esperança? Em que você põe seu coração? Em que ele faz, quando você pensa, faz você suspirar? Esse jovem era a riqueza, mas você pode ser que não seja, pelo menos a não ser que você tenha muito dinheiro e eu não saiba, né? Porque ele era muito rico. Meus irmãos, a questão é que há muitos crentes que estão dispostos a seguir Cristo até o fim, contanto que não toque no seu ídolo. Não, eu faço o que for, agora não toque no meu ídolo, não toque na minha confiança, não mexa no meu pecado de estimação. Certamente esse jovem era um irrepreensível, né? Diante das pessoas que estavam ali. Era uma pessoa admirada, era uma pessoa respeitada, ele era uma pessoa de posição. Então eu entendo que essa posição ele deve ter galgado, né? Ter sido reconhecido. Então a grande questão é essa. Muitos seguem Cristo, contanto que não mexa no seu ídolo, aquilo que ele tem como seu amor, sua esperança, seu algo mais. E, irmãos, o pior é que ídolos, isso acontece muito com os cristãos, eles transformam coisas boas em ídolos. Não é coisa ruim. Eles transformam coisas boas em ídolos. Só que, sendo um ídolo, essa coisa que é boa se torna ruim. Se torna ruim, porque vira um ídolo. Aqui no contexto, são as riquezas. Riqueza não é ruim em si mesmo. Quantas vezes Jesus condenou uma pessoa por ser rico? Condenou porque ele confiava na riqueza. Condenou porque ele amava as riquezas. Condenou porque a pessoa amava, dedicava a sua vida. Ele disse: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor. Rico, vou citar também aqui adiante. Então, o que Cristo está dizendo aqui é o seguinte, e nós podemos entender que há pessoas que constroem no coração uma câmara secreta e lá coloca seu ídolo, dividindo o espaço com Deus. Não foi assim na época de Neemias? Lembra de Neemias? Neemias fez uma reforma, né? Foi para lá, construiu os muros e ajudou lá junto com Esdras, né? Aí ele teve que voltar, porque ele pediu um tempo, né, para trabalhar, e o rei disse: estabeleça um tempo, depois você volta. Aí ele voltou. Quando ele chegou, irmãos, o templo tinha lá
uma câmera lá para os inimigos, para Tobias, um parente de Tobias. Ele olhou e disse: meu Deus do céu, aqui é a casa do Senhor. Construíram uma coisa para guardar os pertences de um inimigo do Senhor. Muitas vezes a gente faz no coração. Pega uma câmerazinha no coração para guardar seu ídolo, para botar ali sua riqueza, aquilo que você dá mais valor, dividindo espaço com Deus. Aí por isso que eu estou dizendo, irmãos, os nossos ídolos podem ser coisas boas. Já citei, pode ser nosso trabalho. Deus dá o trabalho, Deus diz que é para a gente trabalhar, Deus diz que a gente pode produzir, Deus diz que é para a gente glorificar, né, naquilo, a Ele, naquilo que a gente faz. E você pega aquilo e transforma num ídolo. Pode ser tua mãe, teu pai, teu filho, pode ser teu nome, né, tua reputação. Você faz tudo por ela. Quando as pessoas dizem: tire meu nome da sua boca. Já escutou essa expressão? Hein? Tire meu nome da sua boca. Oxe, ó, meu nome, teu nome, o que é isso, irmãos? Denuncia assim um orgulho, né? Uma soberba, uma raiva, uma ira, né, contra uma pessoa, né? Meus irmãos, é assim. Deixa eu dar um exemplo de Herodes. Herodes, irmãos, ouvia João Batista. Lá em Marcos 6,20 diz que quando ele ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Herodes escutava João Batista de boa, ficava atento assim. Quantas pessoas não estão assim atentas na igreja, no culto, né? O Senhor está falando. Mas Herodes tinha um ídolo, um pecado que ele não conseguia se livrar. Quem era? Herodias, a mulher dele. Aí aquele homem que ele temia, que ele se admirava em ouvir, ele mandou matar, né? Mas sabe o que é que o ídolo faz com a gente? Mata. O ídolo lhe mata. O único a quem deve ser adorado, que não se mata, é o nosso Deus, é Jesus Cristo. Ele dá vida. Os demais ídolos lhe matam. Os demais ídolos lhe consomem. Os demais ídolos lhe roubam a vida, lhe roubam seu tempo, lhe roubam seu dinheiro, lhe roubam tudo. Só Cristo dá. Os outros tomam, matam. Concluindo, irmãos, 23. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Quero lhe dizer, irmãos, concluindo, que não pode haver reservas do nosso coração. Se a gente quer herdar a vida eterna, eu não posso ter reserva no meu coração. Eu tenho que abandonar, ouça bem, eu tenho que abandonar qualquer coisa, por mais preciosa que seja, caso essa coisa esteja dividindo nosso coração com Deus. Se ela está dividindo, para herdar a vida eterna, você tem que abandonar. Aí deixa eu lembrar de novo as palavras de Cristo: quem não deixar pai, quem não aborrecer, né? Pai, mãe, filho, filha, por amor de mim, não é digno de mim. Tem muitos que querem Deus e meu pai, Deus no céu e meu pai na terra. Só que eles esqueceram que Deus, o pai, está acima de Deus. Não estou dizendo que todos dizem isso, estão fazendo isso, está certo, irmão? Mas mostrando uma expressão popular, está certo? Então é bom a gente perguntar o que é que a gente tem de mais precioso. É bom a gente se perguntar em que a gente deposita a nossa esperança, a nossa confiança. É bom a gente se perguntar pelo que nós estamos dispostos a fazer qualquer sacrifício.
e questionar: será que tal coisa não está ocupando o meu coração? O que mais vale do que sua vida eterna? O que é que mais vale? A gente não deve pensar, irmãos, que um pecado pequeno é irrelevante. A gente sempre costuma dizer que uma pequena fissura, uma pequena abertura é suficiente para o inimigo colocar sua ferramenta e bater e abrir. Uma pequena abertura no casco é suficiente para afundar um grande navio. Um pecado de estimação é o suficiente para nos fechar as portas do céu. Agora, para finalizar aquela questão, percebam, irmãos, Cristo não fez essa exigência de vender toda a riqueza e dar aos pobres a Abraão, por exemplo. Ele fez isso a Abraão? Ele fez isso a Jó? Ele não, ele deu foi o dobro. Hein? E José de Arimateia, como o Ramon citou, por que ele não fez essa exigência? Porque eles, irmãos, não confiavam nas riquezas. Esse jovem é que confiava. Abraão não confiava nisso para a vida eterna. Abraão almejava a Canaã celestial. Por isso que ele deixou a terra, a parentela e foi para um lugar que desconhecia. Essa é a grande questão. No caso desse jovem, era a riqueza. E as riquezas e o olho na riqueza é ruim? Sim. Com a graça de Deus nós vamos estudar no próximo. Porque é uma coisa que nos atrai. Você pode pensar que não, mas é. Desde o mais pobre, desde a classe média, desde os mais ricos. A riqueza seduz. A riqueza nos atrai. A riqueza é um perigo. Mas que reflitamos sobre em que temos confiado as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.